mais um programa Histórias e Conquistas e hoje com a participação da professora Daniela Medeiros. Ela é pedagoga, mestre em educação pela Universidade do Vale do Itajaí e veio compartilhar a sua trajetória profissional. Além disso, nós vamos falar sobre a importância da educação infantil. Ela atua como coordenadora de uma escola particular para crianças. Uau! O programa está imperdível, fique com a gente. Professora Daniela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Larissa, obrigada pela convite, pela parceria também, né? Sempre muito bom estar compartilhando as experiências e falando um pouquinho de educação para todo mundo. Até porque é bastante interessante, eu fiquei bem entusiasmada, gente, quando eu vi o currículo dela, porque eu acho muito importante essa questão da educação infantil. Isso, e muita gente, Larissa, pensa erroneamente que a educação infantil não precisa de estudo. E eu fiz o mestrado em educação na Univale, a minha pesquisa trata sobre a infância, né? Trata sobre a infância e a gente defende muito que o professor de educação infantil precisa muito de formação, precisa de muita informação, conhecimento, buscar, estudar. E como que foi a sua infância? Então, a minha infância foi uma infância muito legal. Ah, que bom. A gente brincava muito, a gente compartilhava com os irmãos, a gente tinha a família muito presente, pai, mãe, almoçando todo mundo junto, jantando todo mundo junto, contando coisas da escola para o pai, para a mãe e o pai participando muito da escola. Eu me recordo bastante da gente indo na escola participar de festa junina, de gincana. Então isso me envolveu nesse contexto escolar e me fez seguir pelos caminhos da educação até hoje. Assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu me vejo sempre dentro da escola. Você já se imaginava antes de entrar na escola trabalhando com crianças? Já, Larissa. Quando eu fazia o ensino médio, ou até o ginásio, assim, naquela época era ginásio, eu já era daquelas meninas que esperava a professora na porta, assim, para carregar os cadernos, para estar ajudando nos ensaios, eu ia de tarde substituir. Eu sempre gostei desse universo da educação, sempre estive envolvida nas questões escolares. E qual que foi a primeira turma que você teve? Foi especial? A primeira vez que você entrou em sala de aula? Nossa, é inesquecível. E assim, Larissa, eu tô dando agora aula, hoje eu sou coordenadora de uma escola. E nessa escola eu já tenho matrícula dos meus alunos com filhos. Olha. Então eu já tô cuidando da segunda geração, né? E é uma parte da minha vida muito especial, né? Eu comecei como ajudante de salinha, assim, monitora, ajudando a professora. Sempre gostando muito de ver os cadernos, sabe, as produções das crianças. E eu fazia contabilidade na época. E eu troquei de contabilidade para o magistério. Que é bem diferente, né? Bem diferente. Eu acabei me apaixonando pelo magistério. E aí fui para pós-graduação, e aí fui para o mestrado, e passei no concurso público, e fui indo, e nunca mais saí disso. Estou há 25 anos já. Ai, que maravilha. Eu me lembro na minha escolinha, eu acho que eu fui bastante privilegiada também, mas eu incomodava bastante. E é desses que a gente mais gosta. É desses que a gente mais gosta. O que tem de maior dificuldade, assim, para lidar com as crianças? Para lidar com as crianças, eu acho que não tem dificuldade alguma. Acho que nenhuma. Os pais hoje são a maior dificuldade. Ah, é? Hoje, entender a educação infantil, entender que ali tem profissionais que são qualificados, que entendem da infância, e entender que a infância é um período muito especial do ser humano e que dá a base para os outros anos escolares, isso é a maior dificuldade. Porque, ora, a gente tem os pais que pensam que a infância é só cuidar e alimentar, e ora a gente tem os pais que entendem que a infância precisa escolarizar antes do tempo, para chegar bem preparado no ensino fundamental. Então isso é um nó tensionado, a gente está sempre tensionando, sabe? Conversando com os pais e fazendo a sociedade num todo entender que a educação infantil ela não tem essa responsabilidade de escolarizar antes do tempo, e não só cuidar e alimentar como as babazinhas fazem.
e fazem muito bem. A escola de educação infantil, ela vai muito além disso. Só de cuidar, só de alimentar, ou como as professoras gostam de falar, de estimular, né? Ela vai muito além disso, a infância vai muito além disso. Com quantos anos se recomenda tirar a criança de casa e ir para a creche ou ir para a escola? Boa pergunta. Hoje as escolas de educação infantil, elas acolhem a partir dos 4 meses, porque nós temos uma legislação brasileira que a mãe precisa trabalhar após os 4 meses de idade. Porém, tem também a Associação de Pediatria, enfim, que se recomenda aos 2 anos, por conta de imunidade. Nós, pedagogos, achamos que a criança precisa estar em contato com outras crianças, desde sempre, assim. Não se tem uma idade recomendada, desde que a mãe esteja segura, que ela vai estar em contato com outras crianças, num espaço preparado para ela. Por isso que é importante que a família visite as escolas, saiba da proposta pedagógica, o que tem para oferecer, se esses profissionais realmente são qualificados para estarem ali, que espaço é esse, o que se oferece nesse espaço para esses bebês, ou para essas crianças tão pequenas, né? É importante que os pais visitem, saibam, porque a educação infantil ela foi feita para a criança brincar, conhecer, se socializar. A melhor parte. Descobrir, né? Descobrir, construir é a melhor parte. É, com certeza. E você fez o seu mestrado em educação na Univale. Você me falou que tinha a dissertação sobre educação infantil, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu sou orientada da professora Valéria Ferreira, ali da Univale. O PPGE é a minha alma hoje em dia, o PPGE, o Programa de Pós-Graduação, Doutorado e Mestrado da Univale, que a professora Valéria é a coordenadora, e a professora Valéria coordena o grupo Contextos da Educação da Criança, grupo de pesquisa Contexto da Educação da Criança, do qual eu faço parte. E há 2 anos eu me encontrei ali no mestrado em Educação da Univale. Era a parte que faltava da minha vida, sabe? Eu já sou formada também em gestão escolar, mas eu nunca vivi nada parecido com o que eu vivi lá no mestrado. E aí a professora Valéria sempre eu tive uma admiração muito grande por ela, porque ela já trata das questões da infância lá na pedagogia, ela já foi minha professora na graduação, eu já tinha ela assim como alguém muito especial. E quando ela me acolheu no mestrado, foi uma surpresa e uma alegria enorme. E a gente estudou, a minha dissertação foi sobre os documentos oficiais do governo para as crianças de 4 a 6 anos. Nós fizemos uma pesquisa documental e nós reunimos os documentos da educação infantil toda, desde a Constituição Federal, desde 1988. Todos os documentos que o governo lança para as escolas construírem propostas, construírem currículos, se legalizarem, se normatizarem, nós pegamos todos esses documentos, desde a Constituição até 2010, depois que reunimos tudo isso, bom, o que se quer de criança? O que se espera de criança? O que se espera de escola de educação infantil? O que se espera desses professores? Que pedagogia é essa? E a gente viu pelo lado da política que há uma descontinuidade. Nós não temos um projeto para criança de nação. Nós temos alguns planos de governo, infelizmente. E aí nós temos uma descontinuidade aí de propostas. Depende do governo que assume, nós temos uma concepção de criança, nós temos uma proposta pedagógica, nós temos uma concepção de espaço. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar, Larissa. E eu chamei isso, a minha dissertação, de gangorra. Aí nisso está a formação do professor, nisso estão as escolas construindo as suas propostas, os seus currículos. Resumindo, nós no Brasil não temos uma proposta ainda coesa, coerente, não homogênea, consistente para as crianças. Ora nós temos uma proposta, ora nós temos outras, dependendo do governo e da ideologia que esse governo segue. Muito bem. Muito bem. Isso acaba, às vezes, prejudicando ou favorecendo. Nunca se sabe. É nunca se sabe. É uma flutuação, né? E é onde ficam essas coisas. Mas se faz isso, se faz aquilo, qual é a metodologia melhor a ser adotada, qual o currículo que se quer o melhor. E assim a gente tem diferentes propostas. Que bom também que a gente tem diferentes propostas, né? Que não temos nada homogêneo, nada assim. Tem um lado positivo. Tem um lado positivo também.
Tá, nós estávamos falando sobre, nos bastidores, que eu achei super interessante, sobre a formação humana que você adquire do 0 aos 7 anos de idade. Né? Eu imagino o quanto um bom estudo, você estar numa escola que te oriente, que você possa se desenvolver nesse sentido, acaba influenciando, você me falou, inclusive para o resto da sua vida. Sim. Então fala um pouquinho sobre esses comportamentos, essas condições cognitivas que a gente desenvolve nesse período da vida. Então, tem um filósofo um filósofo espanhol que a gente gosta bastante, que eu cito bastante na dissertação, e ele trata a criança como potência. Então a criança, ela é muito potente. E a criança, ela pode tudo o que ela quiser. Então, partindo desse princípio, que já é muito forte, esse conceito de potência, tu imagina, Larissa, tu colocando coisas, ou tu subestimando a criança, achando que ela não pode aprender, ou tu colocando situações que ela também não possa ter experiências positivas. A criança, ela absorve tudo muito rápido. De 0 a 6 anos é a fase mais especial do ser humano. Isso, todas as teorias de psicologia explicam muito bem isso, Por quê? né? Porque é a fase de maturação do cérebro. A criança ela tá crescendo, ela está descobrindo, ela veio como se fosse um papelzinho em branco. E ela vai absorvendo, ela é como se fosse uma esponjinha. Então é muito importante que ela tenha comportamentos positivos à sua volta, experiências positivas e negativas também, né? Mas que seja orientada, né? Que seja orientada de forma adequada. Depois do intervalo, nós vamos continuar com esse papo, ok? Vamos dar um tempinho para o break. Estamos de volta hoje conversando com a professora Daniela Medeiros. Ela também é mestre em educação pela Universidade do Vale do Itajaí, atua como coordenadora há 25 anos numa escola particular infantil. E nós estávamos conversando uma questão muito interessante, que é a formação humana do 0 aos 6, 7 anos de idade. 7 anos, 6 anos. Algumas literaturas tratam 6, outras 7. E você me colocou que é importante que a pessoa viva experiências positivas, né? Por exemplo, na PNL, né, você vai para outras linhas do desenvolvimento humano, eu queria saber como é que a criança vê isso. Você sempre tem que ressignificar as coisas como algo positivo. Então, a criança, ela tende a ser, por exemplo, acontece alguma coisa que... sei lá, alguma coisa que acontece com criança... Que não foi tão legal? Que não foi tão legal. Ela tem como reverter aquilo e ver como positivo, conforme a personalidade dela? Ou ela é influenciada pelos pais? Como que funciona isso? Ela é influenciada pelo meio. Eu sempre sigo essa linha de que o social dela influencia. Então, depende de como ela vai receber esses estímulos. Por exemplo, né, Larissa, uma criança brigou com o amiguinho e o pai ou a mãe acha que aquilo foi o fim do mundo. Ela já ressignificou aquilo, porque a professora já passou, já pontuou. Se o pai ficar dando ênfase que aquilo foi um episódio não foi tão legal, que o amiguinho é chato, que não... Sabe? Ela vai continuar repetindo esse comportamento de que ela tem que sempre brigar, ou que alguém tem que sempre fazer a vontade dela. Não sei se tu tá me entendendo. E quando... acontecem esses tipos de acontecimentos entre crianças, eles mesmos próprios ressignificam, eles mesmos absorvem, eles mesmos sabem se resolver. Nós, adultos, que meio que atrapalhamos. É mesmo? É mesmo. Eles sabem se resolver. E quando as crianças estão em perigo ou querendo ajuda, eles pedem. Eles solicitam, e quando eles não dão conta, né? E isso é muito positivo, que a criança possa ter a liberdade e a autonomia de fazer as coisas e de não dar conta, ou de pedir ajuda, ou de solicitar um coleguinha, ou de fazer essa troca. O social é muito rico, né? Muito rico, e influencia muito a criança. No desenvolvimento das atividades dentro da escola, o que você considera importante para uma criança? A brincadeira. A brincadeira. A brincadeira. Até para adultos, às vezes, né? A brincadeira. A brincadeira é fundamental. É brincando que eles pedem desculpas, é brincando que eles brigam. É brincando, a criança está brincando. Ela está sempre brincando. Se ela está com um papelzinho aqui, ela está brincando. Se ela está escrevendo, ela está brincando. E eles levam a brincadeira muito a sério.
E nós, às vezes, atrapalhamos a brincadeira deles. E como que você vê, qual que é a principal dificuldade que tem para os pais, com os pais, hoje em dia? Né? Por exemplo, os pais, o que é a principal dificuldade deles que acabam interferindo na escola? Eu acho que os pais hoje estão bastante preocupados com a educação das crianças, né? E a dificuldade de saber se estão certos, se estão no caminho certo. A gente está vendo aí situações no mundo hoje de intolerância, de falta de respeito, né? Enfim, hoje os pais estão bem preocupados com essa questão. E eles acabam tendo dificuldade de falar o não para a criança, achando que vai traumatizar, ou sendo permissivos demais, ou falando não demais também, né? Isso é uma questão bem séria também. É que se fala muito que a educação não parte só da escola, mas também da família. Da família. Então você percebe muitas vezes aquele aluno que é mais mimado e vem para a escola? A gente percebe. A gente percebe. Esse acaba sendo mais difícil. Um pouquinho, porque o mundo não vai dizer só sim, né? O mundo diz muitos nãos também. E a gente tem um pedagogo que fala que a educação é a vida e a gente deve preparar o aluno para a vida. Isso é tão bonito, né? Preparar o aluno para a vida, preparar a criança para a vida, né? Mas que vida é essa? A vida não diz só sim? Então a gente leva os pais a refletirem, é só sim que ele vai receber? E quando receber um não, como é que vai ser? Aí vai jogar tudo, vai brigar, vai ficar bravo? Como assim? Vamos trabalhar isso, vamos falar disso, né? Como que você reforça a autoconfiança de uma criança? Olha, o elogio. O elogio? O elogio é poderoso. O elogio é muito poderoso. E hoje em dia, como está faltando o elogio sincero, né? Porque também tem aquelas coisas que a criança fez, tá bonito, nem viu muito bem. Não, tu tem que olhar para a criança e realmente dizer se tá bonito ou se ela precisa se esforçar mais. Porque ela sabe quando o adulto tá mentindo. Quando ela não se esforçou e o adulto, tá bonito. Mas o elogio é sincero, pontuar, ser sincero com a criança, isso é poderoso. Poderoso. É fundamental. É fundamental. Uma grande conquista profissional. A defesa. A defesa da dissertação? Foi difícil? Não, foi gratificante. Passou muito rápido, os 2 anos. A pesquisa foi muito gostosa. E fazer uma pesquisa documental, com documentos desde a Constituição até agora, com toda a mudança de sociedade, com toda a mudança política, com toda a mudança de contexto, sabe? Foi passando um filminho na minha cabeça, assim, então foi uma conquista. Foi uma realização profissional. E agora é rumo ao doutorado. Você está há 25 anos, né, como coordenadora. O que você acha que mudou em você de 25 anos para cá? Nossa, Larissa, muita coisa. Você se considera mais fácil entrar na sala de aula hoje? Mais fácil. Bem mais. Mais fácil entrar na sala de aula. E é uma coisa que... Estar com crianças é uma coisa que me deixa muito contente, muito feliz. Agora, eu sempre gostei de dar aula, mas agora eu pretendo atuar como formadora de professoras, sabe? Esse é meu maior grande sonho agora, atuar no ensino superior, a ajudar as professoras a construir planejamentos, a olhar os currículos da escola com mais carinho, de todas as escolas, sabe? Atuar como formadora de professoras. O que você acha que uma pessoa tem que ter para ser uma boa professora infantil? Gostar de ler. De ler? De ler. Gostar de estudar. E ter paciência também um pouquinho. Paciência. Quando gosta de criança, acho que a paciência vem. Fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo. Tu tem que gostar de criança, mas não basta só gostar de criança. Tem que entender, saber o que está fazendo. Muito bem. Então, tu tem que ler, tu tem que gostar de estudar, tem que gostar das políticas de educação, não pode ficar à parte. Mas política não é muito a minha praia. Tem que entender como é que funciona, como é que constrói um currículo. Sim. Currículo se constrói a partir das políticas. Entendi. E tem muita gente que não entende muito bem isso. Mas é muito fácil ter uma escola de educação infantil. Abre, põe as paredes coloridas, põe um monte de professor alegre. Não é assim. Tem toda a formação de uma criança por aí, né? Com certeza. Isso aqui que eu acho interessante, que quando eu comecei a dar aula de oratória, eu tive a oportunidade de dar aula de oratória para o jovem aprendiz. Que legal. E eles eram 14, 15, 16 anos.
Então, eu sentia eles muito mais ousados. Alguém quer falar em público, alguém quer falar aqui na frente, eu disse, eu, né? Aí, até uma vez eu perguntei, quem é que tá apaixonado aí, né? O pessoal já tinha os 17, né? Isso. Todo mundo, né? As pessoas se atreviam mais em sala de aula. Sim. Agora, você vai para o mundo adulto, as pessoas já são muito mais contidas, são mais reservadas. Então, não sei se é a alegria, se é a espontaneidade, não estão tão vulneráveis a críticas, né? Você percebe isso também? Em relação à criança, eu percebo que a criança é muito mais espontânea. E os professores, eles têm, eu acho que eles têm reservas, né? Receios, né? De como se trabalha com criança, de como que é essa infância, de como os pais vão receber, né, esse trabalho, como a direção vai ver esse trabalho. Por isso a minha vontade de atuar com os professores daqui para frente. Por isso, eu acho que está faltando resgatar também a autoestima nos professores, sabe? Essa espontaneidade, a alegria. O professor, ele precisa ter esses quesitos para entrar numa sala de aula, né? Alegria, espontaneidade, conhecimento, leitura, paciência, são ingredientes que fazem um bom professor, né? Com certeza. Teve algum momento de superação na sua carreira? Nossa, bastante, assim. Quando a gente assume uma turma que não é uma idade, que tu tá muito acostumada, eu tive um ano que eu tive que assumir um 5º ano. E o 5º ano são crianças pré-adolescentes, então foi uma superação. E acabei me identificando com eles, porque eu tinha um filho também, eu tenho um filho, o Gustavo, que hoje tem 16 anos, mas tinha 10 na época, e eu acabei me encantando também por essa idade, e é uma idade que hoje eu não vejo mais problema para trabalhar, que são as crianças de 5º ano de 10, 11 anos. Achei uma graça, uma graça. Daniela, nós temos que ir agora para o Jogo Rápido, Oh, meu Deus. que é um quadro nosso de perguntas e respostas. Sim. Topa? Top. Idade? 39. Signo? Sagitário. Por isso que você gosta de estudar. Gosto. Uma sagitariana. Família? A base. Religião? Minha fé. Trabalho? Não é tudo. Fracasso? Serve para aprender. Sucesso? É gostoso. Ídolo? Ídolo. Jesus Cristo. Política? Complicado. Brasil? Complexo. Pior defeito? Perfeccionista. Maior qualidade? Otimista. Medo? Do Brasil. Maior sonho? E para o doutorado. Professora, eu queria finalizar o programa que você desse uma dica especial para os pais que estão nos ouvindo. Como que eles devem educar os seus filhos para que sejam com uma autoconfiança para a vida? Eu acho que hoje eu vou compartilhar assim de uma angústia, então, né? Dando uma dica, então, é que a gente possa deixar a infância um pouco mais tranquila, que as crianças possam brincar mais. É importante isso. É importante, deixem a infância livre. Deixem as crianças serem crianças, pisar na areia, ralar o joelho, brincar com comidinha, cair, fazer comidinha, brincar de casinha. Não importa, as crianças têm que brincar, elas têm que ter contato com a natureza, elas têm que ter contato com o outro, né? Isso é muito importante. Muito importante nos dias de hoje. Estamos criando crianças isoladas, com tablets, com telefone. WhatsApp. Você percebe uma diferença com relação? Muita diferença. Isso acaba influenciando? Influencia a linguagem, a socialização, o cognitivo, influencia muito as crianças na escola. Crianças mais introspectivas, né? Crianças que a gente vê síndromes aí que estão, né? O tempo todo aparecendo por conta de isolamento social mesmo, por conta de falta de troca, por conta de falta de linguagem, de toque, né? Bacana. Precisamos encerrar o programa. Quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada. Quero também fazer um agradecimento especial para as lojas Atrativa, aqui na Oswaldo Reis, 1540. E a você, nosso telespectador, muito obrigada pela sua audiência. Fiquem com Deus e até semana que vem.